anos eu complicava o tratamento de feridas, até descobrir que eu estava pulando 3 passos que são fundamentais e que ninguém me ensinou, porque eu saí da faculdade sem saber avaliar e tratar uma ferida. E olha só, quando eu comecei a seguir essa sequência, aí sim eu percebi a evolução. Aí sim as feridas começaram a cicatrizar muito mais rápido. O problema é que muitos profissionais, eles vão direto para a ferida. Eles esquecem de olhar o paciente como um todo e acreditam que só trocar o curativo, escolher a cobertura é o que vai fazer a ferida cicatrizar. E deixa eu te dizer, esse não é o segredo. O segredo é o que eu vou te contar nesse vídeo, o passo a passo que você também deve aplicar aí na sua prática. E foi essa sequência do método estruturado que os meus alunos aplicaram para ter resultados como esse daqui. A Inês, por exemplo, cicatrizou essa úlcera venosa em apenas 87 dias. E a Júlia, que atendeu esse paciente que tinha essa deiscência e teve esse resultado brilhante em apenas 75 dias. E é isso exatamente os 3 passos que eu vou te ensinar agora nos próximos minutos desse vídeo. Então vamos lá. O primeiro passo é abordar a saúde física do paciente. E dentro desse pilar aqui, você precisa diagnosticar e corrigir a causa da ferida. Afinal de contas, não se trata a ferida sem tratar a causa. Ainda dentro da saúde física, você precisa identificar e minimizar os fatores sistêmicos que estão influenciando no processo de cicatrização. Por exemplo, a comorbidades que não estão sendo controladas, o estado nutricional desse paciente, déficit proteico, déficit calórico. Então, os fatores sistêmicos, eles precisam ser levados em consideração. Aí, então, depois que você passou pela saúde física, você vai abordar o estado emocional do paciente. Sim, é aqui que muitos profissionais negligenciam. Você sabia que ansiedade, depressão, estresse atrasam o processo de cicatrização? Já temos literatura científica publicada dizendo que esses altos níveis de estresse atrasam em até 40% o tempo da cicatrização. Aí eu te pergunto, como não levar isso em consideração? Ainda que no estado emocional, nesse passo de abordar o emocional, você tem que levar em consideração a adesão do paciente ao tratamento, o desejo de cura desse paciente e, é claro, levar em consideração os fatores sociais aonde esse paciente está inserido. Agora sim, depois que a gente abordou esse paciente de forma integrativa, passando pelo primeiro passo, que é a saúde física, passando pelo segundo passo, que é abordar o estado emocional do paciente, aí sim nós vamos olhar para a ferida. E aqui, essa parte de avaliar a ferida, tratar a ferida, o que usar na ferida, você encontra vídeos aqui no meu canal completo. Então, se você ainda não segue esse canal, já comece a seguir, se inscreva aqui nesse canal e também já deixa aqui o seu coração para o algoritmo entregar esse conteúdo para mais profissionais, tá bem? Então, voltando, nesse momento que você chega na ferida, não se preocupe logo de imediato, não se preocupe em o que colocar, em o que usar. Não, primeira coisa, faça uma avaliação criteriosa dessa ferida. Porque você avaliando corretamente a ferida, você vai identificar quais são as barreiras locais que estão presentes impedindo a evolução da ferida. Então, durante o processo de avaliação da ferida, você vai olhar para o leito e identificar os tipos de tecido que estão ali presentes, se são tecidos viáveis, se são tecidos inviáveis. Ainda olhando para o leito, você precisa avaliar se tem a presença do biofilme. Então você tem que saber avaliar as características do biofilme. Olhou para o leito, identificou os tecidos, identificou a presença do biofilme, você vai olhar para as bordas dessa ferida, identificando se elas estão viáveis ou inviáveis. Se tem a presença de hiperqueratose, epíbole, maceração, descolamento. Avaliou a borda? Vai avaliar para o exudato, principalmente a
quantidade de exudato que a ferida está apresentando. Para então você avaliar a infecção. Sim, você precisa, nesse processo da avaliação, identificar se tem a presença dos sinais clínicos de uma infecção local ou a presença dos sinais da infecção profunda. Muito bem, avaliou a ferida? Ótimo. Ainda que nesse pilar, nessa etapa, sabe o que você vai fazer? Você precisa avaliar se tem a presença das barreiras locais que eu disse anteriormente. E se você identificou a presença dessas barreiras locais, você precisa adotar estratégias para eliminar essas barreiras locais. Quer ver uma delas? A presença do biofilme. Então, avaliou o biofilme. E, aliás, como que a gente avalia o biofilme? Dessa forma aqui, ó, vou colocar uma imagem para você ver. O biofilme, ele se apresenta no leito da ferida como essa substância viscosa, esse material gelatinoso, espesso, que tem essa coloração amarelada, esverdeada, esse material brilhante presente ali no leito da ferida. Então, a presença do biofilme é uma barreira local que impede o processo de cicatrização acontecer. Por isso, sempre que ele estiver presente, é preciso remover. E como fazer isso? Principalmente fazendo uma limpeza rigorosa, fazendo uma limpeza mecânica, utilizando a solução correta, de preferência um agente antimicrobiano. E depois que você fez essa limpeza rigorosa, essa remoção mecânica do biofilme, aí você escolhe uma cobertura para fazer o gerenciamento desse biofilme. Então, voltando, avaliou a ferida, identificou que tem a presença de barreiras locais, adote estratégias para eliminar essas barreiras. E um outro ponto aqui fundamental: as bordas da ferida. Mais importante do que ter o tecido viável, que é a presença do tecido de granulação, é ter uma borda sadia, é ter a borda viável para que aconteça o avanço epitelial, para que aconteça o fechamento dessa ferida. Então, por isso, você precisa manter as bordas íntegras, as bordas sadias. Então, para você aprender a fazer isso, para fazer a proteção dessa borda, vou deixar aqui um vídeo para você assistir. Nesse vídeo eu te mostro quais são as estratégias que você pode usar para proteger a borda e acontecer então o processo de cicatrização e o fechamento dessa ferida. Então corre lá assistir. Um beijo grande.